está compartilhando algo com os irmãos. Sexta-feira passada, fui pregar na igreja. Aí, irmão, o pastor chegou e falou comigo assim: eu gosto de contar uma história primeiro, irmão, porque quando eu conto uma história, eu deixo os irmãos aí meditando, porque no final do culto aí eu posso fazer Aí o pastor, irmão, falou comigo assim: irmão Pinhoto, entrega tudo. O tema da mensagem é derramando a unção. O pastor falou assim comigo: entrega tudo. Eu já cheguei e falei assim: Deus, não tem nada para entregar. Ele falou: mas entrega tudo, você tem. Eu falei: nossa, Deus, o que eu vou entregar? Aí, irmãos, na quinta-feira, eu comecei a orar a Deus e pedi a Deus uma mensagem. Eu compartilhei lá no pé do ano, né, irmãozada? Aí eu orei, aí eu de madrugada, eu acordava de madrugada e falava assim: Deus, dá uma mensagem para mim, derramar tudo lá. Aí Deus mostrava o guarda-roupa. Tem interessante. Olha, Deus, quando dormia mais um pouquinho, acordava, Deus me dá uma mensagem para mim impactar aquele lugar lá. Aí Deus falava assim, mostrava o guarda-roupa. Terceira vez que eu falei: Deus, me mostra, me dá uma mensagem, Senhor. Eu já ia saber, eu já rodei tudo, mexi para lá e mexi para cá. Não acho nada assim que é impactante para esse movimento que esse pastor quer. O que acontece lá dentro da igreja? Aí Deus foi e mostrou o guarda-roupa de novo. Mas Deus, então arruma uma maneira de me explicar o que é que significa esse negócio. Eu penso, o Senhor mostra o guarda-roupa. Eu penso, o Senhor mostra o guarda-roupa. Aí vem uma voz do meu ouvido e fala assim: tu começa a tirar as coisas velhas lá de dentro. Tem que tirar. Aí eu falei assim: mano, tira o que, velho? Roupa que você não usa mais. Você tem intimidade só com um par de roupa. Não, eu me sinto bem com essa, não é assim? Então é essa que eu tenho vestido. Pode sentar. É essa que eu tenho vestido. Vai direto nela. Aquele sapato, não é esse sapato aqui. Não, ele já fica ali na porta da sala, já só quer ele lá. E Deus falou assim: é o guarda-roupa. Você tem que limpar ele. Começa a jogar algo que não serve para você mais fora. Falei: já sei o que eu vou pregar. Falei: agora me dá uma mensagem então. Aí Deus pegou e falou assim: agora você entendeu que você vai pregar lá? Eu falei: entendi, Senhor. Eu falei: agora me dá uma mensagem na Bíblia, Senhor, ansioso. Aí Deus falou assim: Isaías 27, versículo 10: derramarei sobre ti toda a unção e tirarei de ti todo o jugo. Ah, Senhor, agora eu entendi o negócio. Aí eu fui para lá, irmão. Aí eu fui cheio da unção mesmo. Irmãos, eu nunca vi os outros levantar a cadeira de roda fora de céu, 10 anos de ministério. Cheguei lá, irmãos. A irmã chegou lá, tinha 8 anos que ela estava sentada na cadeira de roda. Tomar de câncer. Irmãos, na hora que nós começamos que eu comecei a pregar, tinha uma vasilha de óleo bonito assim, sabe? Que preparou mesmo, era muito unção que tinha lá. Aí, para derramar o óleo. Aí, eu comecei a orar, irmão. Aquela irmã manifestou na cadeira de roda. Ela estava tomada por demônio na cadeira de roda. 8 anos endemoniada. E ela esticava, irmão, e gritava. Quando eu olhei assim, irmão, que a irmã levantou e se colocou de pé. E começou a pular e foi pulando, e foi pulando, foi pulando. E foi uma coisa tremenda. Mas Deus falou assim: ela vai sentar lá. Eu falei assim: você vai sentar aí de novo. Porque a sua fé é pouca. Você não está crendo, você está de pé. Tem mais de 10 minutos que você está pulando aí. Pulando e batendo palma. A cadeira de roda já estava daqui do governador Francisco, que ela pulando para cá. Ela voltou e sentou nela e foi embora sentar
sentar nela e empurra dentro. Falei, irmã, se a senhora ficou de pé, pulou, a senhora tem força na perna, demônio está montado nas costas da senhora. Eu prego aqui nessa noite que Deus está tirando o jugo. O que é um jugo, irmão? O jugo é uma canga que o diabo coloca nas costas, no pescoço da gente. Isso é um jugo. Sabe o que Deus coloca na cabeça do boi? O diabo coloca nas nossas costas. E nós ficamos carregando aqui para baixo e para cima. Ele colocou ela na cadeira de roda, ela aceitou ficar. Porque quando você, irmão, levanta na cadeira de roda e pula por mais de 10 minutos, você anda. Mas a sua fé tem que ser uma fé forte. Tem que ser a fé que Pedro teve quando ele edificou a casa dele na rocha, não é quando ele andou na água. Porque Pedro teve 2 momentos: um de fraqueza e um de firmeza. Eu gosto de Pedro. Quando Jesus chega perto de Pedro e pergunta assim: Pedro, quem que tu achas que eu sou? Ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala para ele assim: falaste bem, porque não falaste da carne, mas falaste do Espírito. E edificarei tua casa na rocha, e não chamará mais Pedro, mas chamarás de pedras, fagulhas de pedras. E quando vir o vento, sua casa não cai. Aí depois Jesus mais Pedro discute também, que estava tendo uma discussão dentro da igreja, uma confusão. Jesus bravo lá dentro da igreja, que se Jesus pregasse, irmão, se vocês vivessem no tempo que Jesus pregava, não ficava não dentro da igreja. Jesus não te falou assim: vai todo mundo embora para casa, não quero ninguém aqui dentro do povo desobediente. E você também, Pedro, se você quiser lá em João 6, está escrito, se você também, Pedro, quiser ir também junto com eles, vai embora também para lá. Aí Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, o que eu vou fazer no meio deles, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo, irmão, o que eu estou querendo dizer? Começa a meditar. E o que você tem que tirar de dentro do seu guarda-roupa? Piloto, mas que guarda-roupa é esse? É seu coração, sua mente. Aí no final você vai ver assim: Senhor, eu estou com tanta roupa velha dentro do meu guarda-roupa, eu tenho que começar a tirar. Aí você vai dando nome às suas roupas velhas, desobediência na casa do pai, preguiça de fazer a obra, contenda dentro da igreja, inimizade dentro da igreja. Isso tudo tem que arrancar, que está lá dentro do guarda-roupa. Aí eu chego na igreja e começo a pregar sobre a derramar unção. Aí eu falo: a primeira coisa, você sabe o que é unção? Eu vou pregar hoje 2 coisas: de mover e unção. O mover é quando eu prego e vocês começam a rodar e pular, saltitar dentro da igreja. Isso é movimento. Unção é algo que você recebe de Deus, e quando você libera essa unção, você só daqui, você dá uma palavra profética, você tem tanta unção que acontece no mundo espiritual. Glória a Deus, aleluia. Aí eu perguntei para a igreja: vocês querem mover ou querem unção? Porque quando eu prego mover, eu começo a gritar e começo a pular, e o povo começa a entrar na roda também. Aí roda para lá e roda para cá. Primeira coisa para ter unção. Primeira coisa para ter unção, você tem que ser batizado. Jesus só recebeu a unção dele quando ele batizou. Aí a Bíblia diz assim: e desceu sobre ele o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aí Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Davi só foi ungido quando Samuel chegou na casa de Jessé e falou assim: eu vim ungir os seus filhos. Aí chegou um punhado lá, Samar, Abinadab, chegou um punhado. Mas Davi queria ungir, Samuel tinha que ungir, era Davi, porque Deus já tinha separado ele. Eu escrevo: Deus por um homem segundo o coração, não pela aparência. Elias deu a capa dele para Eliseu, quando Eliseu estava arando terra. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, Eliseu arava a terra, e Deus fala: vai lá no mato, lá que tem um jovem lá, e é esse daí que vai ser seu substituto. Entrega a ele a capa. Elias chega e passa a capa dele para Eliseu. Ali
unção que Elias entrega para Eliseu. Eliseu fala assim: eu posso ir lá dar um beijo no meu pai? E depois seguir, eu sei, despedir da minha mãe, do meu pai, e depois eu te sigo. A Bíblia diz lá no capítulo 19, no versículo 19, que Eliseu então vai lá, despede da sua mãe e do seu pai, mata os bois, faz festa, dá de comer para aquele povo e segue Elias. E Elias pega e pergunta para ele: mas o que eu tenho para te oferecer? Unção. E Eliseu então começa a andar com Elias. E aonde Elias ia, Eliseu ia. E um dia Elias pergunta para Eliseu: o que você quer de mim? Unção. Elias pega e fala: se você me ver ser arrebatado, eu derramarei unção dobrada sobre a sua vida. E quando chega o dia de Elias ser arrebatado, irmãos, Eliseu está ali esperando aquele momento. Eliseu está ali esperando aquele momento. E quando a carruagem de fogo vem para pegar Elias, Elias deixa cair a segunda capa. E a capa cai sobre Eliseu. É a segunda unção. Então existe o mover e existe a unção. Piloto, existe unção. Que unção que existe? Vários tipos de unção. Existe unção de pregador, unção de adorador, unção de colocar água aqui para o pastor beber a água aqui, unção para ficar na portaria, unção para abrir porta de igreja, unção para varrer a igreja. Existe vários tipos de unção. Unção para você ser profeta, unção de cura. Existe vários. Irmão, qual era a unção de Elias? A unção de Elias era levantar o altar do Senhor. A palavra do Senhor diz que existia 450 homens, profetas de Baal. Elias chega ali e começa a discutir com aqueles homens e fala assim: meu Deus, ele é mais poderoso do que o seu Deus. É mais ou menos esse negócio que o Senhor falou. Aí ele pega e fala assim: então vamos dividir o dia no meio. Eu oro para o meu Deus e você ora para os seus deuses. E Elias ali começa então a desafiar Baal. E a Bíblia diz que aqueles homens chicoteavam o povo, debatiam, cortavam e faziam sacrifício aos deuses dele, mas os deuses dele não atendiam a ele. Ei, glória. Mas quando Elias, irmãos, começa a preparar o altar, Elias tem aquele zelo. Elias pega pedra, Elias faz ali, limpa o lugar, prepara, coloca sacrifício. E Elias então olha para o céu, da onde vem o socorro dele, e fala: Senhor, tudo aqui é para ti, mano. Olha a importância de levantar o altar. Tudo aqui é para ti. E se o Senhor está me ouvindo, mano, que o Senhor manda fogo do céu. A Bíblia diz que desce fogo do céu e queima todo o holocausto, queima todo o altar. E o povo ali então diz assim: verdadeiramente há um Deus de Israel. E assim também foi com Eliseu. Qual que era a unção de Eliseu, meu? A unção de Eliseu já era de cura e de prosperidade. Eliseu chega na casa da mulher que estava desesperada, mas ele não foi lá para casa, ele foi lá enviado por Deus. E quando Eliseu chega na casa daquela mulher, a mulher só tinha um pouquinho de farinha. Eliseu bate na porta da casa dela, ela fala assim: não dá o meu senhor. Não, o profeta quer comer. Mas eu só tenho um pouquinho de farinha. Entra para dentro da sua casa, fecha a porta, faz bolo lá, dá para os seus filhos comer. E depois traz um pedaço do profeta. Isso é prosperidade. Glória a Deus, aleluia. Um pouquinho de farinha. O profeta já sabia que a farinha ia multiplicar. Aleluia. Vai lá, o bolo lá, dá para eles, depois traz um pedaço do profeta. A palavra do Senhor diz que nunca mais faltou farinha na casa da mulher.
Herodes quer pegar o meu filho e dar ele para o escravo. Eu não tenho nada a não ser um botijinho de azeite. Sai daqui para as vizinhanças, começa a juntar vasilho, traz e coloca aqui. A palavra do Senhor disse que aquilo lhe encheu de azeite. Não faltou mais azeite na botija daquela mulher. A Bíblia diz que enquanto tinha vasilha, desceu o azeite. E depois o azeite parou. A Bíblia diz que não caiu uma gota no chão. Parou o azeite. Amém? Isso aí é a função da multiplicação. Aí veio o exército para matar o povo. Geazi desesperado, que a fé dele era pouca, né? Mas ambicioso. Aí fica desesperado, falei, vem o exército para destruir nós. Eliseu fala assim, maior que está em mim do que está em Deus. Aleluia. Maior que está em nós, irmão. Gente, o que eu quero dizer nessa noite? Por que nós preocupamos tanto? Por que nós sofremos tanto? Se nós vemos para a igreja e falamos, maior que está em nós do que está lá fora no mundo. Aí quando nós chegamos em casa, nós deixamos a preocupação pegar nós deixa a depressão pegar, a opressão, aí não dorme de noite por causa do síndrome do pânico. Serve um Deus tremendo, mas vive uma angústia, uma tristeza tão grande. Que Deus é esse que nós não servimos? Não é verdade? Que Deus é esse? Que Ele fala, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu socorro. Mas, quando a gente está dentro da nossa casa só, que sai daqui com o pé do lado de fora, a gente não consegue ver esse socorro, a gente não consegue ver essa fortaleza, se a gente não tiver firmado em Jesus Cristo. É por isso que tem diferença de unção com mover. O mover, irmão, qualquer um entra nele, mas a unção não é para qualquer um. Irmão, aí eu comecei a pregar lá sobre a unção. Eu fui falar da unção tal. Eu falei, hoje eu quero falar da unção tal. E eu quero compartilhar, irmão, essa unção. Sabe quem tinha uma unção tal? Minha mãe tinha. Sabe mais quem tinha uma unção tal? Jesus tinha. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado para o deserto, foi levado para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo que levou. Não foi qualquer pessoa que levou ele, não. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus tinha essa unção. Jesus sabe, a unção de Jesus era tanta, irmão, que Deus já sabia que em momento nenhum Jesus ia negar ele ali naquele deserto. E o diabo ali começa a tentar Jesus. O diabo ali começa, irmão, a fazer oferta para Jesus. Eu quero ler um pouquinho para vocês, para mim compartilhar, porque eu não quero passar da hora, não. Né, irmão? Igual eu brinco lá, irmão Zé Roberto, 10 horas é a hora da janta. Amém? Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Mateus 4. Amém, irmãos? Eu posso ler, os irmãos que abrem a Bíblia de Deus. É porque eu sou assim, irmão, eu gosto de ir falando, sabe? Vou falando assim, aí às vezes eu mudo a direção do negócio, mas no final é tudo lá onde está o guarda-roupa. Nós precisamos de ver como está o nosso guarda-roupa. Amém? A palavra do Senhor diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra transforme-se em pão. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo, pois está escrito,
escrito: ao Senhor, aos seus anjos não dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropece em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levantou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrar-me e adorares. Então Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Irmão, nós não temos outro jeito. Nós cremos, possa assentar. Nós não temos outro jeito a não ser servir o Senhor Jesus. Sabe o que Deus falou, que Jesus falou aqui? Não adorarás a outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Não servirá a outro Deus. Êxodo capítulo 20 diz: não adorará a Deus a não ser o Deus de Israel, nem farás para ti escultura de imagem. Tem crente, irmão, que serve a Deus, tem imagem de casa. Aí fala assim, está adorando ela. Aí fala assim: eu não posso tirar porque meus filhos é crente, é católico. Ensina a ser crente. Aí tem aquela desculpa, irmão, mas está aqui também, irmão, não perdoa de eu falar, irmão, sabe? Porque às vezes eu não posso pregar sobre imagem, nem sei porque que Deus está mandando falar isso aqui. Mas aí fala assim: a imagem está lá, meus filhos é católico. Aí, na palavra do Senhor diz lá em Êxodo 20, está escrito aí, eu não preciso nem de eu abrir a Bíblia, se vocês quiserem abrir, você pode abrir. Está falando assim: não farás para ti esculturas nem mais, e nem adorarás, nem ter procissões para ela. Adorarás somente o Senhor teu Deus, o Deus de Israel. Jesus aqui, irmão, foi levado pelo diabo para ser tentado no deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual é a sua dificuldade. Jesus aqui, irmão, ficou ali diante de Satanás. Satanás sabia qual eram as fraquezas que Jesus tinha. Porque Satanás sabia que Jesus estava ali sem alimentar, sem beber água. E Satanás então tentou pegar Jesus nas fraquezas dele. Muitas das vezes o inimigo vai tentar pegar nós nas nossas fraquezas, irmão. Porque às vezes nós não estamos orando, às vezes nós não estamos jejuando. E é aí que o Satanás nos pega. Irmãos, eu não gosto de ficar na igreja falando muito de Satanás, não, que não é digno da gente ficar falando dele, não, sabe? Irmão Francisco, não é, mas é porque aqui está falando, nós precisamos de falar, porque Jesus venceu ele no deserto. E eu não sei qual que é o seu deserto nessa noite, mas vai ser nesse deserto que Jesus também vai te ensinar a vencer ele. Glória a Deus. Quando você já não tiver mais palavras, você fala assim: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, porque eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Mas para isso, irmão, nós temos que viver na obediência. Para isso nós precisamos dar ouvido à voz do nosso líder, o nosso pastor, falar a língua dele. Mas tem hora que o pastor Carlos está enjoado demais. A missionária Cláudia tem hora que fica pedindo as coisas que às vezes é difícil para fazer. Irmãos, Eliseu andava com Elias se sentia perturbado com aquilo e preocupado, falava assim: mas você está doido? Você não sai do meu pé, não? Aonde eu vou, você vai atrás. O que você quer mais? Eu quero mais do que você tem. Quem aqui dentro de Mucânia tem mais para ensinar o filho do que o pastor Carlos, mas a pastora Clara? Quem tem, irmãos? Eles são Elias e hoje aqui em Mucânia. Quando eles falar não vai porque vai dar errado, vai dar errado. Sabe por quê, irmão? Porque eles pagam
Aí que é o problema, sabe? Tem que pagar preço de oração. É ficar repreendendo coisas ruins que você buscou lá no mundo. É triste isso aí, irmão. Sabe? Glória a Deus. Aí, irmãos, eu pregando sobre a unção. Aí Jesus chega aqui e fala assim: não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós devemos viver pela palavra. Viu como é que já corta o que o cara diz para o Senhor? Ah, Jesus falou assim: de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então nós temos que viver pela palavra. Aí depois ele oferece Jesus pão, porque sabia que Jesus estava com fome. Aí como é que Satanás ele é astuto, irmão? Satanás ele vai te colocar o prato que ele vai colocar, é aquilo que você gosta de comer. Jesus estava com fome, e Jesus então fala assim: põe então uma pedra aqui, Jesus, ó, você está com fome, já tem 40 dias, tem 40 noites que você não come, não bebe, e está aí acordado nesse monte, orando. Ó, Deus tem, seu Deus, isso aí, irmão, isso aqui é uma ilustração que a gente faz, tá? Não está escrito, não tem que ilustrar. Ó Jesus, o seu Deus, ele não é capaz de te dar um pedaço de pão. Que Deus é esse que disse que você está servindo aí, que deixa você 40 dias e 40 noites? Jesus vira para Satanás e pega a pedra e olha para ela e fala assim: nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí, irmãos, o que o povo quer mais? Dinheiro, serviço, trabalho. Eu preciso de fazer o meu pé de meia. Eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que depositar dinheiro. Eu tenho que dar uma cortada dali, uma cortada de cá, e vir nesse pé de corta para lá e corta para cá. Aí daqui a pouco a Bíblia diz assim: não ajuntei esse tesouro na terra, que a traça e o ferrugem come, mas ajuntei tesouro no céu. Irmão, Jesus diz assim: Satanás aí chega perto de Jesus e fala: olha aqui, tudo que está aqui, esse mundo eu te dou, toda riqueza, toda beleza, mulher bonita, o prato cheio, você vai comer no melhor. Não quero. Jesus pega e fala assim para Satanás: retira-te daqui, Satanás, pois está escrito. Alta glória. Eu gosto é quando Jesus fala assim: Satanás, está escrito. É porque Jesus leu a Bíblia. Está escrito, Satanás. Glória a Deus, aleluia. Ao Senhor teu Deus adorará, e só Ele servirá. Irmão, quando você for orar e Satanás estiver brincando com você demais, cirandando você e querendo fazer você de peteca, bate para lá, bate para cá, tentando te humilhar até dentro da sua própria casa, você fala com ele: está escrito, Satanás, no Salmo 91, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Você pode até tentar, mas você não. Entendeu como é que funciona, irmão? É assim que funciona. Tem que falar com ele: está escrito. Não seja crente frouxo, não. Seja firme. Está escrito, diabo, cão do inferno. Glória a Deus, aleluia. Glória. Jesus falou com ele: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, nem só de riqueza viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se você não tiver Deus, de nada vale a sua riqueza. Se você não tiver Deus, o seu dinheiro não cura seu câncer. Se você não tiver Deus, seu dinheiro não cura sua tuberculose. Se você não tiver Deus, você não tem paz dentro da sua casa. Se você não tiver Deus, o inimigo vai tomar o seu serviço e vai dar para o seu amigo, que diz que é seu amigo, mas está mesmo seu inimigo, que te inveja todo dia do seu trabalho, querendo tomar sua vaga de emprego. Mas quando você tem Deus, até o seu patrão te defende. Tem que ser, o mistério é esse aí, irmão. Deus é fiel. Deus
maravilhoso, como dizia o Reverendo Roberto. Deus é maravilhoso. É assim, irmão. Aí eu fui pregar sobre unção tal. Eu falei, minha mãe tinha unção tal. Já que vocês querem que eu pregue sobre unção, eu vou pregar sobre unção tal. Vou pregar. Aí eu falei, minha mãe tinha unção. Minha mãe era crente assembleiana do ciclo de oração. Com 72 anos, minha mãe, ela tinha unção. A minha mãe orou para 12 filhos. E ela profetizou nas nossas vidas que nenhum de nós ia mendigar pão. Sabe, eu já contei a vocês a história da minha mãe, que nós é de família sofrida mesmo. E lá em Ponte Nova, irmão, eu prego do jeito que Deus manda. E aí Deus pega e fala assim, começa a contar a história de sua mãe para eles verem o que é unção. Aí eu pregando para eles o que é ter unção. A minha mãe era analfabeta, nunca frequentou nem a primeira série, porque antigamente não tinha esse negócio não. O negócio começou a andar, tinha que ir para a roça trabalhar. E minha mãe era analfabeta mesmo de não saber ler nada. Mas ela tinha uma facilidade para mandar você ler as coisas na Bíblia para ela, porque ela não sabia ler com os olhos espirituais, mas ela sabia ler com os olhos carnais, mas ela sabia ler com os olhos espirituais. É de tanto ouvir a palavra de Deus, ela decorou. É por isso que a Bíblia diz que a salvação e a libertação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais liberta você é. Assim que minha mãe foi liberta, analfabeta, mas ouviu. Aí ela aprendeu a orar e começava a orar. E minha mãe orava. Meu irmão tomava 1 litro de cachaça, subia litro de cachaça todo dia. Todo dia, já estava com o calcanhar aqui todo roxo. Eu falava ainda, brincava, roxeou o calcanhar. Posso saber que o pobrinho não chegando. Não pode, preto não pode roxear o calcanhar quando está bebendo. E a sola do pé ficou roxa. Pode tomar cuidado mesmo. Mas minha mãe pagou o preço de oração e falou assim: não morre, vai ser liberto, vai aceitar Jesus como Salvador da vida dele. Ela não viu, mas o meu irmão batizou. Glória a Deus. Irmãos, eu sou daquela geração que nós íamos para a lavoura depois que o dono da lavoura acabava o café todo e ele deixava os pobres, ir lá e catar o restinho que caía no chão, debaixo lá, nós catava, né? Eu não sei se alguém que já fez isso, catava, sabe para quê, irmão? Porque o pó era caro,